é uma obscura obra de magia que teria sido escrita por volta de 1600, atribuída a um mago com um nome bem sugestivo. Muitos estudiosos dizem que há uma certa semelhança com o manuscrito Fama Fraternitatis, que surgiu na Europa por volta aí de 1640. Existem teorias de que foram achadas cópias anteriores desse manuscrito Fama Fraternitatis, mas carece um pouco de provas. Um dos tópicos do livro descreve um procedimento ritual do qual o aspirante deve invocar o sagrado anjo guardião, considerado a própria voz de Deus dentro do indivíduo. Uma vez obtida a cooperação do seu sagrado anjo guardião, o aspirante então estaria em condições de invocar e lidar com os espíritos, ditos espíritos infernais. Por outro lado, caso cometa alguma falha, poderá tornar-se insano. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar do livro de Abramelin. Muitos estudiosos dizem que muitos dos conceitos de ocultismo que temos hoje surgiram dessa obra, que influenciou diversos estudantes, diversos pesquisadores nas áreas de hermetismo, nas áreas de cabala, nas áreas de ocultismo em geral. O próprio rosacrucianismo e o chamado neopaganismo também tiveram muitas influências dessa obra. E até o próprio conceito do anjo da guarda, o conceito do amparador, o conceito do mentor, também surgiram dessa obra. Como todas as obras ocultistas famosas, essa também não é uma exceção. Essa obra surgiu lá pelo século XVII, mas internamente as datas do texto elas começam aí de 1458, por aí. Existem hoje, gente, 6 manuscritos desse livro. E existe também uma outra versão impressa com data que parece ser anterior aos manuscritos. Esses manuscritos, alguns eram em alemão, datados aí do século XVII, e atualmente estão na cidade de Wolfenbüttel, na Alemanha. Existem outros 2 em Dresden, também na Alemanha. A versão impressa também foi impressa na Alemanha, impressa por Peter Hammer. Também, gente, existe uma cópia que fica lá em Oxford. Uma outra cópia, uma cópia francesa, está desaparecida, mas existem aí algumas cópias desta cópia em microfilme. Hoje, gente, esse livro, ou uma versão desse livro, está disponível em português aí em diversas livrarias. Vocês encontram aí esse livro com uma certa facilidade. O livro de Abramelin, ele é dividido em 3 livros, mais ou menos em formato aí epistolar, tá, gente? O primeiro é a autobiografia de um certo Abraham de Worms, ou Abraham o Judeu, médico, cabalista, mago e conselheiro aí de personalidades ilustres. Não confundam, por favor, com o Abraão bíblico, hein, gente? Este Abraham, ele procurava a verdadeira e sagrada sabedoria e que acumulou nessa busca, o próprio livro conta, diversas decepções. Ele encontrou com diversos magos, diversos sábios e, claro, ele se decepcionou com cada um deles. Eu, Abramelin, confiando na misericórdia de Deus, dou a ti e te concedo esta ciência sagrada, a qual deverás adquirir na forma indicada dos pequenos livros, sem omitir nenhum mínimo detalhe em seu conteúdo, e tampouco censurar ou criticar acerca do que pode ou não pode ter, posto que o artista que elaborou esta obra pode ser o próprio Deus,
que fez todas as coisas a partir do nada. Esse é um texto retirado do Santo Anjo Guardião, a magia sagrada de Abramelin, o mago, atribuída a Abraão, o judeu, editado pela editora Madras, num capítulo chamado Advertência Prévia, na página 23, que foi a advertência que Abramelin deu a Abraão quando entregou-lhe esse livro. Abraão, antes de conhecer esse livro, aprende diversas formas de magia, mas acha essas magias sem graça, algumas ele vê que são truques baratos, e seus praticantes muito menos dignos de respeito do que pareciam ser. Ele então, já quase abandonando sua prática, sem nenhum incentivo para estudar magia, Abraão se encontra com um certo egípcio chamado Abramelin, que aceita lhe ensinar o que ele chamava de verdadeira magia sagrada. Segundo Abramelin, a magia contida neste livro era a magia praticada por Noé, Abraão, Moisés, Davi, Salomão e outros. Já o segundo livro era uma compilação aí de todos os ensinamentos copiados à mão do original de Abramelin. Contém também advertências contra o uso de qualquer outro grimório, sigilos ou nomes bárbaros de prece. Temos também o terceiro livro. Esse terceiro livro é uma coleção de talismãs formados aí por quadrados mágicos, aos quais os príncipes e espíritos demoníacos têm que jurar a se submeter. Cada talismã pode ser usado para obrigar um espírito a executar determinada tarefa. Já ouviram falar de algo parecido? E muito semelhante, gente, ao que é receitado na Goécia pelos aí grimórios de Salomão ou clavículas de Salomão. Nesses talismãs que Abramelin menciona no livro, incluem também o talismã do próprio Abramelin. Segundo o livro, o uso correto desse talismã seria capaz de operar maravilhas, como, por exemplo, permitir o usuário a voar em forma de corvo. Um dos assuntos abordados no livro de Abramelin é a invocação do sagrado anjo guardião. Um dos grandes estudiosos desse livro foi o próprio Aleister Crowley, gente. Crowley extraiu diversos conhecimentos desse livro. Extraiu também, como parte da personalidade de Crowley, diversas críticas a esse livro. Revela um procedimento complicado que leva meses, que é o tal do procedimento de aproximação do sagrado anjo guardião. O livro também diz que o sagrado anjo guardião, ou anjo da guarda, ele não deve ser considerado como um ser independente que tenha vontade própria e personalidade própria. Ele é uma representação do eu, do nosso profundo subconsciente, mas que faz parte da natureza divina, gente. Conforme eu sempre digo para vocês, está tudo aqui. Segundo o site Temple of the Shadows, tá? Vejam o link, tá? Que está aqui, e também esse link vai estar na descrição desse vídeo. A magia escrita nesse livro foi revivida nos séculos 19 e 20 através da tradução de Mathers do livro, que se tornou importante dentro da Golden Dawn, e mais tarde no sistema telêmico. Infelizmente, Mathers usou a cópia do manuscrito menos confiável como base para sua tradução, que contém muitos erros e omissões. A tradução seguinte, por Georg Denn e Steve Gurt, baseados nas fontes mais recentes e completas, é mais culta e compreensível.
Dan atribuiu a autoria do livro da magia sagrada de Abramelin ao mago Rabi Yaakov Moelin, 1365-1427, um judeu talmudista alemão. Esse procedimento de invocação ou aproximação do santo anjo guardião ou sagrado anjo guardião, um procedimento que deve ser realizado com muito cuidado, procedimento extremamente complicado, que leva mais ou menos aí uns 6 meses, gente. Extremamente complicado. E se o praticante não souber praticar direito, ele poderá ir à loucura. Então notem que é um procedimento que não é para qualquer um fazer. Abramelin, gente, ele trata com 111 espíritos, diferente dos 72 tratados, por exemplo, nas clavículas de Salomão. E esses 111 espíritos são divididos em ordens lideradas por Lúcifer e por outros. A invocação é dezena de vezes mais complicada que as invocações escritas nas chaves de Salomão. Ensinou-me a forma de governar os espíritos malignos para obrigá-los a me obedecer e a aparecerem em lugar designado para as operações. Desta maneira, obrigando-os eles forçosamente submissos e, a partir de então, sem ofender a Deus nem a seus santos anjos, tendo podido dominá-los com o seu próprio poder. No final do livro existem aí alguns talismãs feitos através da metodologia dos quadrados mágicos. Dos quadrados mágicos, então, parte-se para os sigilos. Segundo o autor, tendem a trabalhar por sua própria vontade. Apenas possuir uma cópia do texto, nós fomos advertidos, pode atrair desassossego espiritual ou até mesmo demônios hostis em sua casa. Cada talismã pode ser usado para comandar um espírito a executar uma tarefa qualquer. Muito semelhante aí o que é feito nas clavículas de Salomão. As funções desses talismãs são comuns ao material dos grimórios. Não é isso? Achar tesouros, causar visões, trazer livros, voo, curar doentes, etc. Note uma coisa interessante nesse texto que passou agora. Abraham, ele dá o livro de Abramelin como herança para o seu segundo filho, Lameque. E para o primeiro filho, José, seguindo a tradição de todo bom cabalista, ele passa então os ensinamentos da cabala, gente. Olha que coisa interessante. Fraude, verdadeiro. Tudo que nós temos são suposições. Este é mais um dos diversos livros obscuros que existem por aí.
Vejam na minha lista de reprodução, cujo link está aqui, diversos vídeos de minha autoria que falam sobre outros livros ocultos e também interessantes. Esses livros, gente, nos ameaçam, nos ensinam coisas maravilhosas, dizem coisas assustadoras, nos encantando com as histórias maravilhosas da antiguidade, fazendo com que o estudante moderno, de cabeça aberta, entenda o funcionamento também da mente humana, entenda como a mente humana, através dos tempos, ela foi se modificando. Para melhor ou para pior? Depende muito do conceito de cada um. Há, através desses livros, a possibilidade de se conhecer a história da humanidade, o nosso consciente, o nosso subconsciente, tanto coletivo quanto individual. E acompanhar, gente, isso é importante, né? O desenvolvimento disso através dos tempos. Que a graça de Deus permaneça sempre comigo, Abraão, filho de Simão, e com seus 2 filhos, Lameque e Joseph, junto com todos aqueles que, por nosso intermédio e pela vontade de Deus, cheguem a ser os possuidores dessa obra divina. Amém. Que o Senhor Deus se digne a conceder-lhe todos os bens temporais necessários e a mim uma boa morte, a fim de obtermos todos um lugar em seu santo reino. Assim seja. Vida longa e próspera, Ailton Alt.